É o do dia, nós temos 4 palestrantes, então a gente já vai iniciar. O título do painel é Desafios Éticos do Direito à Saúde, e eu já anuncio de imediato o nosso primeiro palestrante, que é o professor Augusto Afonso Guerra Júnior, graduado em farmácia pela UFMG, especialista em vigilância sanitária pela Universidade de Brasília, especialista em saúde pública pela UFMG, mestre em ciências farmacêuticas pela UFMG, doutor em saúde pública e epidemiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, professor associado à UFMG e pesquisador em farmacoepidemiologia e farmacogenômica, farmacoeconomia e engenharia de dados, coordena o Centro Colaborador para Avaliação de Tecnologia e Excelência em Saúde da UFMG e integra o Comitê de Saúde do CNJ lá no estado de Minas Gerais. O professor Afonso Guerra falará sobre o tema limiares e custo-efetividade na incorporação de tecnologia. Professor, obrigado pela presença, a palavra é sua. Bom, eu queria de antemão agradecer ao Clênio, ao Gebran pelo convite, né? Muito orgulho de estar aqui com vocês, muita admiração pelo trabalho que é feito aqui nessa região do país. E eu fico, cada vez que eu venho, eu fico mais impressionado com a qualidade técnica dos debates, das questões que são apresentadas aqui. Eu vou falar um pouco sobre custo-efetividade e custo-efetividade na perspectiva de nosso centro, que a gente faz, mas também um pouco da perspectiva de gestor que já fui e de profissional de saúde. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, e é difícil de cair, ter esse choque de realidade, é que nós estamos lá embaixo no gasto per capita com saúde, e ali não é gasto per capita, ali, né, é o gasto de todos os brasileiros, público e privado. Né? Então, se você compara como é que está a nossa arrecadação de recursos e despesas para custear a saúde e compara com a Noruega, que tem um sistema universal que praticamente não tem filtro, nós temos parceiros, né, com o Instituto de Saúde Pública da Noruega, já estivemos lá discutindo com eles tecnologias que, por exemplo, também os afligem, né? Como é que vocês fazem com o medicamento no Cinercena? Era um momento que estava incorporando no Brasil, a gente esteve lá conversando com eles. E eles falando assim, nossa, como vocês conseguem fazer tão rápido uma revisão sistemática? Nós aqui gastamos 6 meses e vocês fazem... Então, assim, afligem da mesma forma. Mas veja, eles têm essa condição de gasto per capita em saúde incomparável com a gente. Então, fica muito complicado a gente começar a pensar em incorporação de tecnologia sem nenhum limite econômico envolvido por trás dela, né? E é isso que está na mão dos juízes, promotores do Brasil inteiro. A gente está olhando casos individuais, mas no final das contas os casos individuais eles vão se traduzir em incorporações na Conitec, é o que eu estou vendo. Né? Um conjunto de casos individuais gera uma demanda de incorporação. Tá? Esse é fato. Não há que se discutir sobre isso. E os medicamentos têm custos absurdos. Né? Nós estamos falando de... Essas drogas todas não têm patente mais, mas o valor de mercado, de acordo com o preço CMED dela, é esse. São produtos industrializados. Quer dizer, industrializado significa, se eu ponho numa linha de montagem, eu fabrico mais. Mas 20 milhões de dólares uma grama de um produto? Isso não guarda relação com nenhum outro bem que a sociedade produz. Mas por que eles custam isso? E o ouro ou um iPhone super moderno, né? Um iPhone custa 13 dólares a grama, né? Enquanto uma tecnologia farmacêutica custa 28 milhões, ou mesmo 1 milhão, né? Um medicamento mais ligado à atenção primária, como o tiotrópico, né? Para DPOC e asma. Bom, aí a gente tem que pensar. Bom, essa questão do preço dos medicamentos e a nossa capacidade de pagamento, né, mostrada ali a diferença dos BRICS, onde nós inserimos com os outros países do mundo, e o preço dos medicamentos são fatos que a gente tem que lidar, porque nós nos propusemos a colocar um sistema universal. Mas basicamente o sistema tem essas 5 configurações aqui de acordo com esse método. Né? Mas aonde que a ATS vai entrar e aonde que o limiar vai entrar? Ele vai entrar basicamente numa etapa que a gente chama de regulatória e o objetivo dele é ganhar eficiência. Então, nós não estamos nem falando de acesso. Nós estamos falando de eficiência. Tá? Mas, no final das contas, o que o sistema de saúde deveria estar preocupando é com condições de saúde da população, satisfação e proteção financeira. Eu posso dizer para vocês, eu tirei o slide para ir mais rápido, mas as condições de saúde do Brasil, a nossa morbimortalidade hoje, a nossa expectativa de vida... Se a gente pegar a nossa diferença aí de 10 vezes per capita com outros países de primeiro mundo, mas a nossa diferença em morbimortalidade não é de 10 vezes. O SUS tem tido um sucesso extraordinário em melhorar os indicadores de morbimortalidade e de expectativa de vida, a despeito das desigualdades, a despeito dos problemas. O Brasil hoje
30 anos depois, 40 anos depois, é muito melhor em todos os indicadores. Então, vamos ficar mais otimistas. Né? A gente está muito pessimista com o desempenho do país, mas a gente não está tão mal como a gente imagina. Agora, enfrentamos esse fato. Temos pouco dinheiro para gastar e tecnologias muito caras. E esse cenário de tecnologias muito caras, nós também somos partícipes desse problema. E aí, vamos lá. O que é uma análise de custo-efetividade? Nada mais é do que um método para eu avaliar quanto é que eu estou pagando por um determinado resultado. Né? A gente chama isso de trade-off, perdas e ganhos, né? Troca. Né? E o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar para você só isso, quanto você está pagando em relação a alguma coisa ou quanto você está pagando por aquele benefício, quanto que eu estou pagando para estar aqui 1 ano de vida saudável depois que eu tive um câncer, Deus me livre e guarde, né? Depois que eu tive o câncer, quanto que eu tenho, quanto que eu vou estar pagando por esse ano de vida se eu usar determinado tratamento. É disso que nós estamos falando. Mas ele não trabalha com alocação, e a maior aflição de todo mundo que eu tenho visto nas áreas é a questão da alocação e da priorização. Isso nós não tratamos. Tá? Então eu não consigo na Conitec, nesse mecanismo regulatório, e esse não é o espaço para isso, dizer que essa doença é mais prioritária do que aquela. Não cabe à Conitec fazer isso. Tá? Isso é uma ação da política de saúde dos gestores na tripartite, né? Estado, município e União. Bom, mas só lembrando custo-efetividade, nada mais é do que eu pegar 2 alternativas, pegar quantos pacientes se curaram, quanto não se curaram em cada braço e ponderar os 2 lados. E aí eu chego a um valor de custo-efetividade. Mas como é que a gente monta esses modelos de custo-efetividade? Bom, a gente tem que pegar, então, o cenário, a história natural das coisas, como as coisas evoluem. E aí eu pego muitos modelos, dou muita aula, recebo muitos modelos da indústria farmacêutica, às vezes a gente tem que fazer modelos para a Conitec tomar decisão. E eu sou uma das pessoas muito moderadas nessa parte, né? Nós tivemos palestrantes aqui hoje que eu tenho um profundo respeito, que tem um conhecimento metodológico muito aprofundado. Quanto mais você tem um conhecimento aprofundado sobre o assunto, mais você tende a complicar o problema. E aí você tem que chegar a um ponto em que será que eu estou complicando demais porque eu entendo profundamente do problema, ou será que a solução pode ser mais simples? Então eu falo com meus alunos o seguinte: o modelo tem que ser o mais simples possível, mas ele tem que ser suficiente para ser compreendido por todos. E ele tem que ter a complexidade suficiente para capturar os principais elementos da doença, os principais problemas, porque modelo para tomar decisão não é a realidade. Ele é uma redução da realidade. Ele tem que indicar para a gente não é exatamente quantos anos o paciente vai ter, 000, não. Ele tem que indicar a direção do efeito, para saber se eu estou indo no caminho certo. Porque na vida real, nada disso vai funcionar dessa forma. Nós falhamos miseravelmente para prever o futuro. Esse é um fato. A gente tem que dormir com isso. Eu sei que isso gera muita ansiedade, a gente não saber o dia de amanhã, mas nós não sabemos. O dia de amanhã pode vir uma nova pandemia e alterar todo o cenário de tudo. Tá? Então esse é um outro pressuposto. Né? Então, se ele for muito complexo, a gente recebe modelos econômicos muito complexos para tomada de decisão. Qual que é o problema? Nenhum médico vai conseguir entender o modelo de tomada de decisão. Nenhum juiz vai conseguir entender. E eu, lá na minha equipe, vou precisar de mais 3 auxiliares. Um especialista naquela condição, que é eu recebi outro dia uma doença rara de 50 pacientes no Brasil com um nível de cuidado que já era do 2º estágio. Então, você imagina, uma doença rara com 50% no Brasil já era do 2º estágio. Quantas pessoas já lidaram com aquilo no Brasil? Né? Então, é muito difícil entender esses modelos quando eles são muito complexos. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando eles são muito complexos, eu tenho que trazer o dado de algum lugar. Quando eu trago o dado de algum lugar, eu altero aquele cálculo de custo-efetividade. E esse é o problema. Então, eu falo com todo mundo, se tiver muito complexo, preocupe-se. Porque você pode ter objetivos ocultos no modelo em termos matemáticos, tá? Então, esse é outro fato. E aí, eu não posso esquecer de dizer, aqui embaixo essa frase, que é um estatístico americano muito conhecido, que ele fala o seguinte: todos os modelos estão errados, tá? Então, isso aqui é para matar meus colegas na área de avaliação de tecnologias, eu falo isso direto com eles. Gente, pressuposto, todos os modelos estão errados. Eles sempre errarão em relação ao futuro, sempre. A questão é que alguns podem ser úteis. Né? Eles podem indicar, pelo menos, a magnitude no lado certo. Tá? É mais ou menos nessa ordem de grandeza, mais ou menos com efeito positivo. É disso que nós estamos falando de modelo. E é isso que vai servir para tomar decisão. Então, o que o modelo vai fazer no final, então? Lembrando ali o modelo, eu tenho que integrar variáveis de várias fontes de conhecimento. Imagine se a doença for diabetes. Dependendo do que eu estiver olhando diabetes, eu posso perguntar assim, amputou o pé? Porque se amputar o pé reduz qualidade de vida, impacta na qualidade de vida. E agora eu estou falando que eu vou pagar o medicamento por anos de vida ajustado por qualidade. Né? E tem coisas que alteram a qualidade de vida das pessoas que são difíceis de capturar.
Por exemplo, se eu pego um medicamento para hipertensão que é super efetivo para hipertensão, mas ele causa disfunção erétil, será que ele vai ser percebido como um medicamento que impacta na qualidade de vida? No desfecho principal, hipertensão, sim. Mas se ele reduz profundamente a atividade sexual masculina, como é que ele vai ser percebido com qualidade de vida? E como é que você pega isso num questionário? Então você tem problemas também para pegar isso em questionários. Então os modelos, de novo, são situações complexas que a gente deve entender os limites delas. Então vamos medir benefício, né? A ideia de eficácia. Eu trouxe para vocês aqui um dado real que eu até apresentei na Conitec na época, que foi quando o Sinercena entrou. Então nós pegamos o ensaio, não foi o fabricante que fez isso, nós montamos isso a partir dos ensaios do ensaio clínico do fabricante para mostrar para a Conitec na época o que era o benefício. E eu já mostrei isso para os juízes também, se eu não me engano, não é a primeira vez que eu tive num fórum aqui, eu mostrei esse gráfico. Então esse aqui era o vermelhinho aqui, e o no Sinercena, o benefício dele em termos de quê? Mobilidade, porque não tem nenhum parâmetro sanguíneo que dá para eu medir que o medicamento funcionou. Eu estou olhando se a pessoa foi capaz de se movimentar, nesse caso a criancinha. Ali são os controles amarelinhos, mas ali é o normal, a pessoa saudável, tá certo? E aí essa é uma ideia de benefício, então eu estou comparando com o saudável o que eu ganhei. Né? Nesse caso aqui, não é um ganho expressivo, mas eu estou olhando eu, que sou normal, né? A família que tem essa criança pode achar esse ganho muito expressivo. Então aí agora, de novo, eu tenho já uma subjetividade do efeito. Para todo mundo entender, nós também planilhamos sobrevida em 1 ano. Então, 1 ano de vida. Né? Se você quisesse ajustar ele por qualidade, eu poderia entender que o slide anterior é a qualidade de vida, é o tanto que ele se movimenta. Tanto que ele é capaz de fazer atividades que uma criança normal faria. Eu poderia pegar esse valor e multiplicar pelo ano de vida que ele ganhou. No caso dele ali, você vê que ele ganhou 11% em relação à história natural das crianças controle. Então ele teve um ganho de 11% de sobrevida com aquela qualidade de vida. Em relação à coorte normal de crianças do Brasil, a mortalidade infantil do Brasil, você vê que ele ainda teria uma distância de 10%. Né? Então, esses são os parâmetros que a gente vai usar para construir um modelo de tomada de decisão. E aí eu vou dar mais um exemplo aqui, rápido, que esse aqui já é pegando dados de mundo real do Sistema Único do Brasil. É um estudo que nós fizemos, está publicado, onde você tem ciclosporina no transplante renal, tacrolimus no transplante renal. 1.011 pacientes pareados e sorteados do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo ano de tratamento. E aí nós pegamos as despesas, então você tem os custos ali, de um lado, os custos do outro. E no final, a gente chega nesse grupo do tacrolimus e pergunta assim, todos iniciaram no mesmo ano, todos têm as mesmas características, a única coisa que variou foi o medicamento. Então, quantos anos de vida eu ganhei de um lado, dividindo por 1.011 pacientes? É simples assim, tá, gente? É porque dá para complicar bastante, tá? Se a gente quiser fazer um modelo complexo, mas é simples assim. 1.011, quantos anos de vida eu ganhei? Meses convertidos em anos, 5 anos ali de acompanhamento, e aí dividir pelo custo. Então eu tenho um custo incremental no tacrolimus de R$17 mil. Só que ele perde, tá vendo ali, ó? Ele tem 3,96 anos. Então, nesse caso, a gente fala que o tacrolimus está dominado pela ciclosporina, porque ninguém quer pagar mais caro por uma coisa que tem resultado pior. Se a ciclosporina me dá um resultado melhor, ou seja, mais anos de vida e ela custa mais barato, obviamente ela é a decisão econômica que eu tenho que tomar. Ok? Mas isso aqui, de novo, é média dos pacientes. Poderíamos trabalhar com medianas também. Então, são formas de pensar a decisão. Então, vamos lá. Opa, passei para trás. Todos os modelos estão errados, alguns são úteis. Normalmente, os vendedores se esforçam para tornar os seus modelos úteis, ou seja, atender os seus interesses econômicos. Então, eles vão buscar na literatura, nos intervalos de confiança, nos estudos, e vão tentar excluir dos estudos aqueles que os resultados são ruins. A avaliação crítica, ela é fundamental, porque a gente tem que fazer esse crivo. Usar as avaliações de mundo real, como esse último caso que eu mostrei, dá para a gente uma visão detalhada do que realmente aconteceu. Mas quando o medicamento está entrando na Conitec, não dá para ter essa visão. Então, eu até estava falando com o doutor Gebran no intervalo, que o ideal é você ter um modelo realmente de efetividade, custo-efetividade baseado em eficácia e revisão sistemática, mas você ter a avaliação de desempenho para saber se valeu a pena. Tá certo? Então, esse caso do tacrolimus é isso, que é possível computar esses resultados. Bom, vamos lá. E aí, então, a ideia de limiar. Esse decreto estabeleceu que a Conitec deve se mover no sentido de colocar esses parâmetros, né? E aí foi feito um amplo estudo das decisões da Conitec de outros países e se chegou à conclusão que era ideal
que o país adotasse o limiar. Só para deixar claro, assim, eu até falei com o Clênio e com o Gebran, assim, será que vocês me escolheram de propósito? Porque eu sou a única pessoa que eu conheço no Brasil que é contrária à adoção de limiar no meu grupo metodológico, né? Na rede, eu não sou a favor, tá? Porque eu acho que vai dar mais problema do que benefício, mas não que não tenha benefício, existem benefícios. E aqui eu vou dar um exemplo para você, então, para a gente entender como é que essa coisa do limiar funciona. Bom, se eu passar da droga... Imagine aqui, eu tenho um gráfico, benefício, anos de vida e custos aqui. Aí eu tenho um tratamento A. Se eu quiser ir do tratamento A para o novo medicamento, eu ganhei 1,6 anos. Então, eu estou supondo que só vou pegar uma coisa nova porque ela é melhor, né? Não vai ser igual aquele caso do tacrolimus lá. Só que aí eu estou pagando a mais, eu estava pagando R$7.000 por ano de vida. Agora eu estou pagando 8.125. E aí eu vou ter um valor incremental de R$10.000. Se uma nova droga C fosse lançada com um preço mais barato e que desse 2 anos, seria o cenário ideal, né? Melhor e mais barato. Mas vamos pegar, vamos ver qual é o problema com a droga C? Vamos pensar o problema? Eu estou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou na Universidade Federal de Minas Gerais. Alguém vai fazer a droga C? Desta forma? Vai fazer alguma coisa que é 2 vezes melhor do que a droga A e vai lançar mais barato? Essa não é uma decisão econômica racional. Nenhum fornecedor, vendedor, toma essa decisão, a não ser que ele tenha outros objetivos de dominação do mercado, considerando o mercado capitalista como é. Tá? Então, ninguém lança um produto novo que vai ter um preço abaixo do preço que ele vale no mercado, considerando o que nós estamos dispostos a pagar. E aí, vamos lá. Se eu pegar os limiares hoje que o Brasil adota, o Brasil, então, o que ele está fazendo? Nós resolvemos adotar um parâmetro de 1 a 3 PIB per capita e aí fixou-se um valor. Esse valor adicional, aquela coluna ali, nós falamos o seguinte, que um ano de vida de brasileiro vale R$40.000. Em síntese. Eu gosto de simplificar, porque... Então, assim, ó, quanto é que está valendo seu ano de vida? 40 mil. Eu não sei se os juízes lidam muito, mas eu sou lá do norte de Minas, Darcy Ribeiro é supostamente meu tio-avô, e quando eu era menino lá no norte de Minas, aquelas histórias rápidas, lá... o ano de vida valia bem menos, que qualquer pistoleiro lá matava por menos de 40 mil. Entendeu? Mas o fato é o seguinte, nós definimos que custa uns R$40.000 o ano de vida. Se eu fizer isso, aquela droga, a droga B, que já era cara, já tinha um adicional, agora, em relação a ela, esse medicamento, o mercado dele ele pode cobrar R$29.000 por esse produto se a decisão da Conitec for cumprida. Se eu falar que essa condição é de uma doença rara, esse fornecedor pode cobrar R$49.000, porque eu estou disposto a pagar 3 PIB per capita. Então, quem fez isso com o mercado? Nós fizemos. Mas é nós só o Brasil? Não, é nós todo o sistema universal, porque nós resolvemos que não vamos deixar ninguém de fora. Então, se a gente sabe que não vai deixar ninguém de fora e que um juiz vai dar a decisão independentemente do valor econômico, porque ele entende que o valor da vida não tem preço, então eu estou disposto a colocar o preço da tecnologia o mais alto possível para ver quanto que o mercado vai me remunerar, e não o valor competitivo que tiver ali das tecnologias existentes. Então é esse o cenário que nós estamos vivendo. Não é no Brasil, é na Noruega, é na Itália, é na Espanha, todos os países universais estão vivendo o mesmo problema. Porque ao criar um fato bom, aquela coisa do yin e do yang, nós também criamos uma externalidade negativa, que é gerar para o mercado a expectativa que nós estamos dispostos a pagar qualquer valor. E no nosso caso do Brasil, aí eu vou falar o lado bom do limiar. O lado bom do limiar é que esses medicamentos só poderiam cobrar esses valores, né, R$29.000 ou R$49.000 se o tratamento anterior fosse 13 mil. Né? Ele só poderia ser mais ou menos ali o dobro ou o triplo do preço. Né? Ele só poderia... Está entendendo o que nós estamos fazendo? A gente colocou um limite, ele só pode ser o dobro ou o triplo do preço. Cada vez que um entrar, ele pode entrar nessa mesma dimensão, porque eu pago é adicional ao tratamento. Eu não pago 40 mil por ano de vida, eu pago 40 mil a mais do que eu já estava pagando, desde que ele me dê um ano a mais. Isso é o limiar. Então é um conceito meio complexo de entender, porque a gente acha que estou pagando 40. Não, estou pagando 40 mil a mais do que eu já pagava. Tá? Essa é a ideia de limiar. Então você cria essa dimensão, né? E aqui embaixo esse gráfico até do NICE, onde você tem uma área onde você fala assim, tudo que entrar aqui até 50 mil a mais do que eu já pago, eu considero super custo efetivo, é quase de graça. Eu estou pagando 50 mil libras a mais e é uma maravilha, é grande valor.
Quem está entre 50 mil e 175 mil tem um valor intermediário. E quem está acima ali é baixo valor. Qual é o problema disso? Quem define se um benefício é pequeno ou não. Por isso que eu tenho dificuldade com essa questão. Não sei se é porque eu já fui gestor e muito judicializado, então eu tenho que explicar para um paciente, para um juiz, que sobreviver um ano com determinada condição de qualidade de vida eu não estou disposto a pagar, é uma coisa muito difícil. Apesar de eu entender racionalmente que isso faz sentido, mas é difícil. E aí por isso é que quando o pessoal foi discutir limiar, eu falei, olha, eu acho que é uma decisão importante para sinalizar para o mercado, mas eu não acho que o mercado vai respeitar o limiar. E se o mercado não respeitar o limiar, quem vai ter que definir se o benefício é grande ou pequeno, quem é? Vocês. Por isso é que eu acho. Então, de fato, então, finalizando, no Brasil, a gente está adotando esses parâmetros, né? Ali em cima tem alguns dados de parâmetros de outros países adotam, mas todos flexibilizam em algum momento, dependendo da tecnologia, criando conceitos, por exemplo, terapias inovadoras, eu estou disposto a pagar mais caro, coisas assim, né? Então, no Brasil, definimos que um ano de vida sem ajustar por qualidade é R$35 mil, se eu ajustar por qualidade, 40 mil, e se for uma condição rara, 90 mil. É esse que está valendo o ano. Eu vou falar de uma forma assim meio rústica, né? Como a gente é lá do sertão, 90 mil é o máximo que nós estamos dispostos a pagar para você ficar vivo um ano. Vai dormir com isso. Tá? Não vale mais do que 90 mil, não. Agora eu quero saber se os juízes vão aceitar. Tá? Porque o mercado eu tenho certeza que não vai aceitar. O mercado vai tentar colocar muito além como ele vem colocando. E aí eu olho esses tratamentos aqui que todos vocês já devem conhecer, de sobrenome, né? Tratamentos que alguns já estão no mercado há algum tempo, alguns são os novos. Eu não fiz os modelos de custo-efetividade de adesão, eu tenho certeza absoluta pelos preços dele que nenhum deles entraria nessa regra de limiar. E aí, o Brasil não vai incorporar mais? Então, por isso é que quando eu falei com vocês, quando eu converso com um grupo de tecnologias, eu entendo que nós precisamos adotar um limiar. Eu entendo que nós temos que pôr freio na indústria farmacêutica no desejo de lucro, que vem do nosso próprio, que vem de nós mesmos ao dizer que nós não vamos deixar ninguém de fora. Fomos nós que criamos a regra, não foi a indústria. A indústria só está explorando os nossos limites. Tá certo? E aí, para finalizar, né, a adoção de limiar, qual que é? O que significa limiar? Tá? Disposição a pagar mais caro por mais benefício. E isso é inerentemente inflacionário. Todo novo tratamento obrigatoriamente custará mais caro. Então eu estou criando uma regra inflacionária. Esse é um problema. Mas nós temos, como tudo na vida tem yin e yang, eu não vou ficar aqui falando contra limiar, não é esse meu objetivo, porque eu não sou contra por ser contra, não é isso. Eu acho o limiar importante. É que é um fato, né? Novos tratamentos de saúde têm sido lançados com preços absurdos. Daí o limite de disposição a pagar pode reduzir a progressão desse custo, desde que não houvesse decisões judiciais contrárias a isso. Desde que não houvesse. Aí eu quero saber se vocês não vão dar. Né? Aí, na perspectiva humana, a principal dificuldade está em definir para cada doença ou problema, né, se o benefício é pequeno ou grande. Então, um paciente com AME, que você fosse calcular aquela mobilidade de 5 pontos numa escala de 26, é muito ou é pouco? Bom, se eu adotar uma perspectiva de medicina socializada, é pouco. Mas se eu olhar uma perspectiva individual, pode ser muito. Porque, às vezes, o simples fato de poder engolir o alimento e não usar a sonda oral é um grande benefício. Como é que eu meço isso em quali? Não consigo. Então, um quali não é necessariamente igual ao outro. Então, vem o meu segundo ponto de discordância metodológica. A gente pode fazer estudos de média e mediana e chegar a conceitos de média e mediana para pensar prioridades orçamentárias. Mas para fazer essas comparações, na incorporação, eu acho complexo. A minha opinião... o problema eu estar falando que está sendo gravado isso aqui. A minha opinião, meus colegas já conhecem. Tá? Mas eu sou a única pessoa no Brasil que fala sobre isso e uma das poucas no plano internacional. Já conversei com isso, o pessoal do NICE, já conversei lá na Escócia. Todo mundo defende a adoção de limiares. Sob meu ponto de vista, limiares e qualis têm esse problema intrínseco, que para mim são problemas que transcendem a economia. Transcendem, porque são humanísticos. Né?
eu vou virar para você e falar que o seu problema é pequeno porque eu medi na média das pessoas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil de falar isso, tá? Então, basicamente, era essa a minha mensagem. Desculpe, eu não quero ser enfático em relação a esse ponto, porque eu não sou, né? E eu vou tentar fazer isso funcionar o máximo possível e a Conitec pode contar comigo. Tá? Obrigado, professor Augusto. Certamente trouxe muitos esclarecimentos e muitas questões que nos fazem refletir, né? Eu, para acrescentar rapidamente, eu acho que o Supremo incluiu na pauta de novo para maio, né? Eu acho que a doutora Camila está sinalizando positivamente a definição sobre a modulação do tema 6 da repercussão geral, né? A discussão era saber se o judiciário pode condenar os entes públicos a fornecer tratamentos não incorporados no SUS. O Supremo disse que não, mas as exceções seriam fixadas, e aí parece que está na pauta agora para o mês de maio. E me parece que o Supremo necessariamente deve enfrentar esse tema, porque é exatamente isso. A Lei 8080, a doutora Ana Carolina falou pela manhã, passou a estabelecer, né, o custo-efetividade como um critério, a Conitec regulamentou, e eu acho que o Supremo vai ter que deliberar sobre isso, né? Eu acho que o ideal seria exatamente isso, né? Que se tivesse uma posição definitiva, pelo menos a primeira vez, né, e também definitiva do Supremo. E imagino, enfim, essa é a expectativa que se tem. Obrigado, professor Augusto. Enfim, de imediato anuncio a nossa próxima palestrante, a professora Marina Borba, que é doutora e mestre em bioética pelo Centro Universitário São Camilo de São Paulo, pós-doutoranda em saúde pública pela USP, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário São Camilo, professora de bioética e direito sanitário dos cursos de graduação e pós-graduação, advogada e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário, o CPDISA. A professora Marina Borba vai falar sobre doenças raras e pesquisa SPIN. Professora Marina Borba, obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pela doutora Ana Carolina. É uma honra estar aqui falando com vocês nesta casa. Parabenizo também pela iniciativa de organização do evento, aos doutores Gebran e Clênio. Esses eventos eles são extremamente importantes porque o judiciário é um setor muito importante de regulação desse país, né? E ainda bem que o palestrante anterior trouxe várias aberturas para que eu pudesse explorar alguns pontos aqui, né? O primeiro que me chama mais atenção que ele falou temos que colocar limites nesse instinto da indústria farmacêutica, nesse instinto lucrativo. E, de certa forma, é o que eu vou abordar aqui com vocês, apresentando a pesquisa SPIN. A minha fala, ela foi dividida em algumas... Onde que eu passo o slide? Ela foi dividida em 4 partes. Vou falar um pouquinho, apresentar para vocês o que é a pesquisa SPIN. Depois vou falar rapidamente do cenário das doenças raras. Na sequência, vou falar sobre inovação social, nessa perspectiva da indústria farmacêutica, e apresentar um termo novo, uma expressão nova, chamada inovação social farmacêutica ou inovação farmacêutica social. E, por fim, vou finalizar minha fala com uma resolução da Assembleia Geral da ONU de 2021 sobre o tema. Bom, para começar, essa pesquisa surgiu a partir de um edital que foi aberto por essa plataforma, que é chamada Plataforma Transatlântica para Ciências Sociais e Humanidades, aí está o link da plataforma, e essa plataforma, ela é um conglomerado de instituições que procuram fomentar a pesquisa nas ciências sociais e nas humanidades. E aí eles abriram um edital para pesquisadores que quisessem desenvolver pesquisas na área de inovação social. Então, os pesquisadores do Canadá, o Connor, juntamente com a Vololona da França, Tineke da Holanda e o professor Fernando White, aqui do Brasil, se reuniram, montaram um projeto de pesquisa com a finalidade de incorporar a noção de inovação social a partir da indústria farmacêutica. O projeto de pesquisa foi vitorioso, nós ganhamos, então,
esse processo seletivo público, e a agência de fomento de pesquisa de cada país é responsável pelo financiamento da pesquisa. Então, aqui no Brasil, a única agência que tem vinculação é a FAPESP. Então é importante porque aqui no Sul, na perspectiva do direito, vocês são sempre desbravadores, né, inovadores nas teses jurídicas. É importante que a agência de fomento do Rio Grande do Sul também possa ser incorporada a essa plataforma de pesquisa para financiamento de pesquisas em direito, humanidades e ciências sociais. E o projeto de pesquisa, então, tem esse nome, esse acrônimo SPIN, por significar Social Pharmaceutical Innovation, né? Cuja tradução é uma divergência, a gente tanto pode traduzir como inovação social farmacêutica ou inovação farmacêutica social. Aqui, o time brasileiro, cujo pesquisador responsável pelo nosso time é o professor Fernando White. Temos eu, o Julino, que foi bolsista de pós-doutorado, e o professor Cláudio Cordovil, que é da Fiocruz do Rio de Janeiro. O objetivo dessa pesquisa, portanto, transnacional, por envolver esses 4 países, foi entender as barreiras econômicas, políticas, regulatórias, sociais e científicas, bem como os facilitadores para o surgimento de formas alternativas de pesquisa farmacêutica para drogas em doenças raras, né? Então, para que vocês consigam compreender de fato, o objetivo dessa pesquisa, é importante a gente perpassar alguns pontos importantes da definição de inovação social. Um pouco sobre a pesquisa, né? Ela foi dividida em 4 pacotes de trabalhos, work packages. Então, nós temos o WP1, WP2, WP3 e WP4. Na semana que vem, pesquisadores de todos esses países estarão reunidos em Utrecht, na Holanda, para compilar os resultados de um evento que ocorreu há 15 dias atrás, no qual foram convidados a participar a Associação de Pacientes, organizações de pacientes da Europa, do Canadá, do Brasil, e também representantes das instituições públicas de saúde. Bom, falando um pouco sobre o cenário das doenças raras, né, a gente tem no âmbito, na perspectiva da indústria farmacêutica, que a inovação farmacêutica é altamente regulada, engessada e estruturada, né? E esse modelo atual que está previsto na nossa legislação e nas nossas normas é um modelo que ele não consegue compreender, abranger a quantidade e a qualidade de produtos de saúde que são necessários para as chamadas necessidades médicas não atendidas. E o que são essas necessidades médicas não atendidas? Temos tanto o caso das doenças raras, como também o caso das doenças negligenciadas. A pesquisa SPIN, ela acabou focando nas doenças raras, principalmente porque envolve o acesso a tecnologias de saúde de alto custo, altíssimo custo, né? E esse modelo atual que está engessado nas nossas normas para promover a inovação farmacêutica, ele acaba acarretando a produção de produtos de saúde cujos preços são insustentáveis para os sistemas de saúde. Então, o palestrante anterior, ele mencionou que esse problema da sustentabilidade do sistema é algo que está em todos, que permeia todos os países, né? Não só o Brasil. Temos países como Canadá, França, os países que participam da pesquisa SPIN também estão preocupados com a sustentabilidade do sistema de saúde. Bom, então, como eu falei anteriormente, para a gente propor essa definição, esse termo de inovação farmacêutica social, é importante a gente passar primeiro sobre o que vem a ser inovação social, né? Então, eu trouxe a definição aqui de que é o desenvolvimento e a implementação de novas ideias. Essas ideias podem ser produtos, podem ser serviços, como também podem ser modelos regulatórios, para atender às necessidades sociais.
a partir da criação de novas relações e colaborações sociais, né? Então, essa definição é uma definição muito rica, porque será que quando se pensa em inovação farmacêutica, se está pensando na perspectiva das indústrias farmacêuticas, há uma preocupação com a demanda, com as necessidades sociais, ou há uma preocupação com a oferta, o quanto que eu posso vender essa minha tecnologia? Então, o que a gente percebe é que o modelo atual de inovação farmacêutica, ele passa ao largo, né, distante da noção de inovação social. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, vou falar outras vezes na minha fala, é a importância da colaboração social. Na nossa pesquisa, uma coisa que foi observada foi que em outros países, principalmente na França, as organizações de pacientes se preocupam muito com a capacitação das pessoas que irão trabalhar, inclusive em determinados setores regulatórios, sociais, que tenham uma interface com a indústria, com as agências de incorporação de tecnologias, e o que a gente percebe é que não há uma preocupação aqui no Brasil com essa capacitação, esse empoderamento dessas pessoas, a preparação desses representantes que são tão importantes para reivindicar que as suas necessidades sociais, as suas necessidades de saúde em doenças raras sejam contempladas. Bom, algumas premissas da inovação social. É tanto um processo como um produto. Então, tanto pode ser um novo produto, por exemplo, tem um filme na Netflix muito interessante de um menino que conseguiu, por meio do vento, criar energia solar. Então, tanto pode ser um novo produto, como pode ser um processo, como um processo regulatório. E aí, esse artigo que está aqui na nota de rodapé, ele dá como exemplo a lei que criou o limite de idade para a participação de crianças nas fábricas. Então, vejam que a inovação social também pode se dar por meio de legislação, por meio de decisão judicial. A inovação social, então, não é algo novo, né? Ela já está na nossa história já há muito tempo. Por essência, a inovação social, ela tem como objetivo melhorar o bem-estar humano, o bem-estar social. E também ela é voltada às necessidades sociais, né? Ora, se ela é voltada às necessidades sociais, ela vai estar focando nas demandas. O que aquela população deseja? Por isso que é importante a capacitação e empoderamento das pessoas com doenças raras, das associações de pacientes com doenças raras e da participação da comunidade nas tomadas de decisão em saúde, né? Para que essas necessidades possam invadir a agenda, né, política, regulatória e estatal. Então, a gente percebe que o processo de inovação social, ele surge de baixo para cima, ou seja, a partir das necessidades locais até a produção de novos processos e novos produtos com a finalidade de bem-estar. Se essas inovações são ascendentes, ou seja, partem de baixo para cima, elas são, portanto, abertas e colaborativas. O que significa isso? Significa que quando as inovações sociais, principalmente na área da saúde, surgem, há uma preocupação bem menor com a propriedade daquele produto intelectual produzido, né? Que é o item 2 aí. Então, a propriedade desse conhecimento novo vai ser comunitário, vai ser da comunidade. Há também o compartilhamento mais livre do conhecimento, né? E não um sigilo que eu vou guardar só para mim, porque eu quero lucrar exponencialmente com esse segredo industrial. E, por conseguinte, essa colaboração e abertura implica numa abertura disciplinar, com a participação de diversos atores da sociedade, de diversos profissionais,
como os profissionais do direito, né? E, por fim, se a inovação social ela parte de baixo para cima, como eu falei já anteriormente, é importante a capacitação e empoderamento dos usuários e dos cidadãos para que possam reivindicar os seus direitos, né? Então, como conclusão, a gente percebe que as inovações sociais frequentemente vão atender às demandas que nem o Estado, nem os mercados poderiam ou podem atender. Além disso, a inovação social vai reforçar a capacidade de agir do indivíduo com base nos valores da solidariedade e inclusão. Quando a gente pega essas duas conclusões acerca das inovações sociais, a gente percebe que não há uma leitura do papel social da indústria farmacêutica em relação a isso, com essa preocupação social, com essa função social que tem, né? Então, diante desse afastamento da indústria farmacêutica com a inovação social, esse consórcio de pesquisadores, Brasil, França, Holanda e Canadá, propuseram esse termo chamado SPIN, né? De novo, em inglês, Social Pharmaceutical Innovation, com esse significado, né? São novas formas de processos colaborativos, programas, políticas, procedimentos, envolvendo diversos atores para quebrar o paradigma convencional da inovação farmacêutica para a produção de produtos seguros, efetivos e acessíveis, né? O palestrante anterior falou muito sobre a questão do preço, então uma das preocupações da inovação social farmacêutica é com a precificação, né? Vamos mapear modelos alternativos de precificação de altas tecnologias, terapias celulares inovadoras, para que as necessidades médicas não atendidas de pacientes com doenças raras possam ser atendidas, né? E que não haja um direcionamento para o interesse primário do mercado, né? Por quê? Porque a inovação social, como a gente já falou, parte do social, das necessidades sociais, parte da demanda e não da oferta. Então, esse trabalho é um trabalho em desenvolvimento que procura sempre a colaboração de todos os atores, né? E o que foi mapeado inicialmente é que podem existir pelo menos 3 tipos diferentes de SPIN. O primeiro voltado para novas parcerias de pesquisa e desenvolvimento, como parcerias entre os setores público e privado. Aqui no Brasil, a gente tem o caso das PDPs, que foi o estudo de caso brasileiro. Além disso, nós temos um outro tipo de inovação social farmacêutica, que seriam formas alternativas de licenciamento, ou seja, um processo de registro mais acelerado, mais rápido, dentro das agências reguladoras. Aqui no Brasil, o estudo de caso que fizemos foi sobre a RDC 205. E, por fim, nós temos também marcos regulatórios alternativos, né, com a proposição de novos modelos de ATS que considerem o valor social dos medicamentos para necessidades médicas não atendidas, né? Então, o palestrante anterior falou várias vezes sobre o limiar custo-efetividade, sobre qualidade, e o que a gente percebe é que a ética e a questão social, o valor social, acaba adentrando de uma forma muito tangencial, muito indireta nessa discussão. Nós temos alguns limites nessa pesquisa. Primeiro, quando a gente fala em incorporação de tecnologias, avaliação e incorporação de tecnologias, quando a gente compara a Conitec com as agências de incorporação de outros países, a gente percebe alguns problemas, como, por exemplo, ingerência política, né, falta de transparência nos processos de avaliação. Em outras agências, eles são responsáveis tanto pela avaliação como a incorporação também dos medicamentos, e alguns até condicionam a incorporação a discutirem o preço,
daquela tecnologia a ser incorporada. Aqui no Brasil, isso não acontece, né? A Conitec faz a sua recomendação positiva ou negativa, e aí, a partir disso, o secretário da SCTI tem 180 dias para proferir a sua decisão ou não. Então, o que a gente percebe, comparando com países, né, lá de fora, é que o ideal seria que houvesse um maior engajamento, né, da agência e uma maior participação também dos pacientes, das organizações de pacientes, né? Uma coisa que eu gostaria de instigar vocês, já que eu estou falando para um público de juízes, né, essencialmente, é a questão da judicialização em doenças raras. Um fato muito curioso na nossa pesquisa, doutor, foi que nós colocamos como um dos principais atores desse tema aqui no Brasil o Poder Judiciário. E a pesquisadora francesa, ela disse, não, mas o Poder Judiciário não pode ser um ator. E a gente dizia, mas aqui no Brasil ele é. Né? Porque quando a gente fala de acesso universal, de equidade, o judiciário, percepção minha, tá? Os problemas regulatórios, os problemas executivos que nós temos acabam acarretando a demanda desses pacientes ao judiciário, a busca. Então, a falha na regulação, a falha na gestão, a falha no poder de pactuação entre todos os atores, componentes da rede do SUS, acabam permeando o Poder Judiciário, né? Tanto existe a judicialização ruim, mas existe também uma boa judicialização, que no frigir dos ovos é quem acaba entregando saúde, vida e dignidade a esses pacientes. E aqui eu trago uma função importante, que é a função contramajoritária, né, do Supremo Tribunal Federal. Essa função contramajoritária a gente encontra, salvo engano, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, da Suprema Corte. E o STF tem algumas decisões que são paradigmáticas, utilizando esse argumento de função contramajoritária, né? Como, por exemplo, a questão do reconhecimento da entidade homoafetiva como entidade familiar. Então, o que a gente percebe da função contramajoritária, correlacionando essa função com pacientes com doenças raras, que, por definição, são pacientes que têm uma doença com pouca incidência, né, na população. Se eles já são poucos, né, embora somados todas as doenças raras, eles acabam se tornando muito, né, no mundo temos 300 milhões, como fica a representatividade desses pacientes? Né? Então, eu entendo que o Poder Judiciário no Brasil, ele tem um poder importante, tem uma função importante de dar voz a quem é minoria, né? A quem não é majoritário, né? Que são esses pacientes. E para finalizar a minha fala, a gente nesse artigo, né, que a gente chamou de position paper, que é o artigo que a gente apresenta esse termo inovação social farmacêutica, a gente destacou a importância das democracias modernas para criarem respostas jurídicas e institucionais para garantir a inovação e a possibilidade de medicamentos para doenças raras. Então, nesse sentido, nós tivemos em dezembro de 1921, essa resolução da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que, embora não seja vinculativa, é um documento importante porque reafirmou os objetivos do desenvolvimento sustentável, incluindo o tema das doenças raras, né, na Agenda 2030, reconheceu que existem mais de 300 milhões de pessoas no mundo com doenças raras, reafirmou o direito humano à saúde e também, como recomendação, ele instou a confecção de uma governança global em doenças raras. Como que se daria essa governança global? Por meio da colaboração internacional entre os estados. Isso, de certa forma, já vem acontecendo quando a gente fala em harmonização regulatória, harmonização das agências de vigilância, as agências de saúde.
Além disso, há uma intenção de colaboração internacional de dados. Já que a gente está falando de doenças raras, com pouca prevalência populacional, é importante que haja essa colaboração de dados internacional para que essas tecnologias de saúde se tornem seguras, né? Uma coisa importante foi a inclusão das doenças raras na agenda da ONU, né? Inclusive o financiamento e projetos, né, na agenda. O fortalecimento dos sistemas de saúde também foi algo pontuado nessa resolução, priorizando a atenção primária, e aqui já estou finalizando a minha fala. Quando a gente fala em doença rara, a primeira coisa que vem à nossa mente é a questão dos medicamentos de alto custo, mas é importante a gente focar também na prevenção, ampliando testes diagnósticos como o teste do pezinho, porque ao detectar uma doença rara no início, antes da sua manifestação, é muito mais barato fazer a cura e tratamento de algumas doenças do que depois curar essa doença quando já se manifestou completamente. E além dessa questão do diagnóstico, né, da prevenção, é importante focar no atendimento multidisciplinar dos cuidados paliativos. Então, é importante estruturar a rede de serviços e cuidados paliativos. Então, vocês que são juízes, que talvez recebam mais pedidos de medicamentos, há também que se atentar da importância da atenção primária e de criarem esses fluxos dentro do sistema. E, por fim, o incremento da participação social, que eu já falei algumas vezes, é extremamente importante para que as demandas de saúde das pacientes com doenças raras possam chegar aos tomadores de decisão e que eles possam também ser capacitados e colaborarem efetivamente com essas questões de tomadas de decisão política. Muito obrigada. Obrigado, professora Marina, enfim, pela apresentação da pesquisa. Eu acho que esse tema da discussão do custo, né, das doenças, dos tratamentos para doenças raras, né, me lembrou, enquanto ela falava, de um texto lançado por ocasião do lançamento do Zolgensma, à época, em que o professor da Fiocruz, Jorge Bermudes, escreveu um texto, na época era o tratamento mais caro do mundo, né? Escreveu um texto, queremos proteger as crianças ou queremos proteger a indústria, né? Que faz exatamente esse tipo de reflexão diante dessa dificuldade, né, da escolha trágica. Então, obrigado pelas reflexões. De imediato já passo, então, anuncio a nossa próxima palestrante, a professora Lúcia Maria Kliman, que é médica graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em gastroenterologia pela URGS, doutora em ciências da saúde pela URGS, especialista em administração hospitalar, citopatologia e patologia cirúrgica, com fellow em câncer gastrointestinal no Hospital de Câncer de Tóquio, professora da Faculdade de Medicina, com atuação na graduação e orientação em nível de mestrado e doutorado, e atual diretora da Faculdade de Medicina da URGS. Professora Lúcia, muito obrigado pela presença, a palavra é sua. Perfeito, boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Clênio. Eu brinquei com o desembargador que nós participamos de uma mesa redonda no ano passado e que a minha palestra foi tão dramática ou tão pesada que a dele ficou leve. Então agora, mas eu prometi para ele que a minha não será tão pesada como da outra vez. Essa foi a proposta que eu recebi do Dr. Clênio de saúde e evidências científicas. Mas eu sou médica e, antes de começar, eu queria falar uma coisinha. Eu sou médica, amo a minha profissão, não faria nada diferente do que eu fiz até hoje, mas o que me realiza é ser professora. E a realização, para mim, do professor, tem dois grandes momentos. O primeiro, os senhores vão ter que acreditar em mim, que é ser homenageada por uma turma de formandos. É uma realização, é bárbaro quando a gente é homenageado, eu já tive esse privilégio. A segunda grande realização, os senhores vão poder testemunhar comigo, que é a gente formar alunos melhor que a gente. E vocês, os senhores tiveram o privilégio de encontrar o Dr. Maicon Falavinha, hoje de manhã, que foi meu aluno, e vai me seguir a professora
Jerusa, que também foi minha aluna e agora nos dá o privilégio de ser nossa colega docente da universidade. Mas o doutor Clênio, quando me apresentou, a segunda coisa que eu queria falar é que eu sou médica e quando a gente diz para uma pessoa, é médico, todo mundo, que legal, qual é a tua especialidade? Aí eu digo, eu sou patologista. E todo mundo fala assim, né? Que não sabe exatamente o que a gente faz, mas certamente a expectativa melhor é que a gente fosse o dermato, para conseguir umas amostras e a gente poder mostrar o sinalzinho. O cardiologista, para a gente já, caso tenha alguma coisa, passar mal em casa, já tem um cardiologista perto. O endocrinologista, para a gente sempre pedir alguma ajuda em dietas. Essas, sem dúvida, são as 3 especialidades top para as outras pessoas. Lamento informar que a doutora Jerusa é epidemiologista, que tem quase o mesmo ibope que um patologista. Mas homenageando os patologistas, esse é o doutor Manuel Sobrinho Simões, ele é professor titular catedrático da Universidade do Porto, e eu tive o privilégio de estar lá na Universidade do Porto no ano passado, e o doutor Sobrinho Simões, que trabalha exatamente na área que me é mais agradável, que é o câncer gastrointestinal, ele foi convidado para dar uma palestra sobre cultura, ciência e saúde. Está aqui o convite para a palestra do Dr. Sobrinho. Daí o doutor Manuel Sobrinho Simões chegou no púlpito e diz, eu fui convidado para dar essa palestra, só que eu não entendo nada disso. O que eu entendo é de inflamação. Então eu vou falar sobre inflamação. E eu, me baseando no Dr. Manuel Sobrinho Simões, eu tomo a liberdade de falar sobre desafios do ensino e exercício da medicina, que foi uma alternativa que o Dr. Clênio tinha me dado para minha apresentação. Já sei que não estou sendo nem original, porque a presidente da Microsoft no Brasil veio para o South Summit e hoje ela não falou de tecnologia, ela falou de pobreza. Ou seja, as palestras estão completamente fora do esperado. Esse é o símbolo da nossa faculdade. A nossa faculdade de medicina é a primeira republicana, a primeira criada durante o período republicano do país, a terceira do país também, criada em 1898, e este ano nós estamos celebrando 125 anos de idade e fizemos um concurso vencido por uma das nossas alunas, que é artista plástica também, um logo comemorativo unindo parte do prédio histórico, aquele da esquina da Sarmento Leite, com o prédio atual que fica na frente do Hospital de Clínicas. Mas eu não vou deixar de falar sobre saúde e evidências científicas. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter bem presente é que a evidência não é estática. Ela muda muito. E nós tivemos recentemente uma pandemia e a nossa postura foi mudando à medida que o tempo foi passando. Primeiro não precisava usar máscara, depois precisava usar máscara, depois a gente tinha que ficar em casa, depois a gente podia voltar, e a gente tem que ir se adaptando. O problema da evidência é que a gente precisa de fontes confiáveis para a gente basear a nossa tomada de decisão. E eu já vi que já foi citado anteriormente a Cochrane, a PubMed, New England Journal, que são fontes confiáveis nas quais a gente pode se basear para fazer a nossa tomada de decisão ou para identificar as evidências científicas do momento. Só que nós temos um problema também. Elas têm custo. E eu tive verificando, fiz uma revisão, apenas 22% das pessoas que ingressam na universidade no Brasil são proficientes em português. 22% têm condições de entender e interpretar um texto. Então, acho que isso a gente tem que ficar com essa dúvida atrás da orelha. Eu fiz
eu botei no PubMed, se eu botar Smoke and Disease, nós temos 150 mil artigos relacionando o cigarro e, e a doença, ao contrário do que a gente tinha há 50 anos atrás. É óbvio que eu não estou falando, os senhores vão me dizer, bom, também vai passar do PubMed para as mídias sociais, mas isso é um apelo muito grande que nós temos à disposição da nossa população e até dos nossos médicos. É claro que eu estou usando imagens exageradas ou grotescas que eu tirei do Instagram, mas quando? Quem é que não quer aquela do meio ali? Né? Imagina tomar um comprimidinho ou alguma coisa e passar daquele estágio do secador natural ali, né? Mas quando a gente passa, mesmo no Instagram, para páginas de médicos, e essas páginas do Instagram de médico que eu vou mostrar são todas de ex-alunos também, tá? Eu estou fazendo um meia-culpa. E ações que você não imaginava que a testosterona tinha. Calma e tranquilidade. E, então, assim, tem uma série, uma listagem de efeitos sem citar absolutamente nenhum para-efeito da testosterona. O risco cardiovascular que a testosterona imprime para quem a consome é gigante. E alguém vai dizer, mas eu vi na página da doutora fulana de tal. E se ela tiver escrito lá embaixo, formada pela URGS, eu ainda me corto os pulsos. Não, mas entendeu? Acho que a gente tem que aprender a selecionar a evidência. Acho que essa é a minha preocupação, a minha mensagem hoje é a preocupação da seleção da evidência. E nós estamos tendo, vou trazer alguns dados muito atuais, hoje no Conselho Federal de Medicina está tendo uma votação de 7 entidades médicas pedindo a proibição do uso de anabolizantes como medicação estética, para fins estéticos ou de performance física. Hoje. Por quê? Porque também na internet, também no Instagram, nós temos dezenas de ofertas de medicamentos que vão fazer mais mal do que bem. Mais uma evidência que deve nos preocupar. E essa questão da invenção da notícia sem evidência de realidade nos fez com que se criasse no nosso meio um ramo do jornalismo especializado em combater notícias falsas. Eu não trouxe nenhum tema polêmico aqui, mas os senhores podem observar que de Bolsa Família, cardume de tubarões, carros anteriores a 2014, Galvão Bueno prometendo dinheiro, mistura de vacina da gripe com vacina da Covid, ou a morte do Luxemburgo, tudo é assunto para se gerar uma notícia sem evidência. Eu não estou nem falando evidência científica, eu estou falando evidência que ela é anterior à evidência científica. E eu acho que com isso a gente deve se preocupar. Nós tivemos o privilégio de ter o professor Jair Ferreira, que é epidemiologista também, que se aposentou no lugar de quem a doutora Jerusa entrou. Ao longo de toda a pandemia, ele nos muniu, a todos os professores da Faculdade de Medicina, com gráficos sobre incidência, prevalência e mortalidade do Covid no Hospital de Clínicas, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Todas as noites, 10h30, 11 horas, a gente recebia um e-mail desses. E eu peguei o da última semana de 2022, a 52ª semana epidemiológica. O que a gente pode concluir daqui? A linha azul, opa. A linha azul mostra os casos prevalentes.
no lado de cá, ou melhor, a linha azul é 2021, a linha vermelha é 2022. E os senhores notam que os casos prevalentes em 2021 chegaram na 9ª semana a um máximo de 40 mil casos prevalentes no estado do Rio Grande do Sul, antes da vacinação. Mas a gente nota que, mais ou menos na mesma época, a mortalidade em 2021, 9ª semana, isso é março mais ou menos, atingiu quase 2 mil casos por semana, aqui no Rio Grande do Sul. O que aconteceu em 2022? Os casos quadruplicaram. Nós tivemos 160 mil casos numa semana no ano de 2022 e já estava todo mundo vacinado. O que a gente pode inferir disso? A vacina não funciona. Não, antes de eu continuar, eu sou 100% a favor da vacina. Eu participei dos trials, eu fui vacinada eu estava com a vacinação completa em dezembro de 2020, tá? Sou 100% a favor, mas eu estou só vendo de que maneira que a gente pode interpretar esses gráficos. Qual é a evidência que esses dados nos trazem? A vacina não funcionou. Não funciona. Mas daí eu comparo uma mortalidade de 40 mil casos com 2 mil mortos, que foi o pico de 2021, e eu comparo o pico de 160 mil mortos com 160 mil casos com 400 mortos. A vacina funciona. A vacina funciona para diminuir a mortalidade. Isso é inquestionável. Por que nós tivemos um pico? Provavelmente foi uma variante que não estava contemplada nas primeiras doses, né? Uma cepa que não estava contemplada. Pode ser que essa cepa, que foi a Omicron, já não tivesse uma agressividade tão grande. Tudo a gente pode tirar. Mas a gente tem que cuidar, frente a um dado, que tipo de conclusão que a gente vai tomar. Essa eu acho que é a parte mais assustadora da minha apresentação, que é o dilema das redes. Quem não viu, veja. Veja, é apavorante o controle, e aí essa outra mensagem que eu vou continuar daqui a pouquinho, como é controlado o tipo de informação a que a gente tem acesso. A gente não sabe tudo. A chamada inteligência artificial, que daqui a 2 slides eu vou dizer, ou 1 slide eu vou dizer que não é inteligente, a chamada inteligência artificial escolhe os conteúdos aos quais a gente tem acesso. E nós temos que ter a consciência disso para que nós não nos apaixonemos por uma ideia, porque ela pode ser parcial. Já veio aqui. A inteligência artificial não é inteligente. Nós tivemos o privilégio ontem de assistir, tive a aula inaugural da Faculdade de Medicina, que foi o ChatGPT e a Saúde, proferida pelo professor Luiz Lambi. O professor Luiz Lambi é professor titular da informática e ele está fazendo pós-doutorado no MIT. Ele é um dos precursores dos estudos de inteligência artificial aqui no nosso meio. E provavelmente no mundo. E os senhores notam as datas dessas publicações que eu estou trazendo. Uma é de ontem e uma é de hoje. Existe um grupo de pelo menos 20 investidores e pesquisadores em inteligência artificial que estão pedindo uma trégua de 6 meses em todo o desenvolvimento da inteligência artificial, para que a gente avalie as consequências do que está sendo feito. E quem assistiu 2001, uma Odisseia no Espaço, chega uma hora que o Alan, o computador, pergunta para o seu operador, "What are you doing, David?" Quando o David tenta desligá-lo. Eu acho que nós estamos numa fase parecida. Eu acho que nós temos que nos apropriar da crítica. Inteligência artificial nada mais é do que um volume grande de dados que são postos e processados de uma maneira muito rápida.
Mas agora eu vou passar para a minha parte da apresentação, que é a vinculação com a saúde, com o ensino, particularmente, que é a minha paixão. Eu acho que nós estamos tendo conflitos geracionais e eu lamento muito eu ter que admitir que existe isso, porque a gente sempre dizia que os pais eram velhos, né, porque não entendiam a geração da gente. Eu acho que a gente já está nessa fase do conflito geracional. Mas quando a gente era pequena, e eu incluo os senhores, a gente queria ser professor, médico, dentista, juízes, provavelmente, muitos dos senhores. Hoje em dia, é Facebooker, digital influencer e produtor de conteúdos para mídias digitais. Esse é o sonho da gurizada. É isso que eles querem ser. E eu acho que a gente tem que cuidar um pouquinho a questão dos limites de exposição do indivíduo. Eu não posso publicar na faculdade de medicina o número de matrícula do aluno com a nota do lado. O nome nem pensar, não posso nem botar o número de matrícula, porque isso é uma exposição muito grande. Mas eles se exporem, eu vou contar uma situação rapidinha, eu sou professor de patologia ginecológica e eu estava falando sobre corrimento vaginal. Turma, 40 alunos. E uma aluna disse, professora, eu estou com muito corrimento. Eu já tratei com não sei quantos antibióticos, mas não passa esse meu corrimento. Já mudei de gineco, o que será que eu faço? Vocês se dão conta da intimidade de se declarar em público que tu está com corrimento vaginal? Então, eu não posso botar nota, mas ela pode dizer que tem corrimento. Então, é uma coisa... Entende? É o direito dela, mas é um conflito para a gente. É um conflito para a gente. Então, acho que tem essas... Tem uma outra coisa que eu bato muito, que é a questão que os pais sempre dizem para os filhos que eles podem ser tudo o que eles quiserem. Eles só esqueceram de dizer que eles podem ser o que eles quiserem se eles conseguirem ser. A realidade que nós temos hoje é: eu posso ser o que eu quiser, dá um jeito. Isso é o que nos apresenta. Esses aqui são 3 ex-alunos nossos. Dia da amamentação, ela bota ela amamentando a filha. Vocês não acham isso exposição demais? Eu estou muito velha. Ou aqui, perguntando o tamanho da vagina. É muita coisa. E eu acho que isso eu estou voltando da evidência no ensino. Tá? Eu acho que nós estamos com uma população diferente. Eu queria apresentar isso para os senhores. Conseguem ler? Entram 140 alunos por ano na faculdade de medicina. 70 são oriundos de escola pública. Desses 70, 35 não tem limite de renda, qualquer renda. E 35 tem uma renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa. Desses, cada um dos grupos se divide em autodeclarado, preto, pardo ou indígena. 17 e 18 grupos em cada grupo, em cada divisão. E esses ainda se dividem em pessoas com deficiência e pessoas que não declaram deficiência. Isso faz com que entrem 36 pessoas com deficiência por ano na faculdade de medicina. A deficiência física é o menor dos problemas. Embora eu acho que poucos de nós, e aqui, desembargador, eu vou citar um pouquinho do que eu falei a outra vez, poucos de nós levariam um filho para consultar com um pediatra cego. Provavelmente não. Mas essa pessoa tem o direito de se formar. Eu acho que a gente tem que pensar. O nosso maior problema não é a deficiência física, é a deficiência psicológica, psiquiátrica, a doença mental. Nós temos nas redes também 2 séries que estão no Netflix, se não me engano,
que são 2 autistas. São autistas de altíssima performance que não precisavam de cotas para entrar na faculdade. Nós temos pelo menos 2 professores autistas que são gênios. São gênios. Mas, quando um aluno autista chega para mim e diz: eu não consigo fazer a prova em 1 hora, eu preciso de 2. Tá, não tem problema. Tá, mas eu me confundo e eu preciso que seja prova de anatomia, primeiro semestre. Prova de ossos. Eu preciso que seja separado em partes do corpo, senão primeiro os ossos do braço, depois os ossos da cabeça, os ossos da coluna e os ossos da perna. Eu disse, não. Tá, mas eu preciso também levar as minhas anotações para fazer a prova. Daí eu digo não. Ele tem que mostrar competência profissional. Porque nós temos nenhum paciente, eu disse isso, nenhum paciente entra no consultório com um atestado, assim, tem insuficiência cardíaca, para ele procurar dentro do conhecimento dele onde é que está a insuficiência cardíaca. Ele vai ter que conhecer o todo para poder fazer o diagnóstico. Não basta eu fragmentar o conhecimento. Então, essa é uma outra evidência que eu queria fazer. Eu já falei muito mais do que eu imaginei que fosse falar, mas eu vou rapidamente. Densidade do concurso vestibular da medicina em 2020. 76 candidatos por vaga no acesso universal. 5 candidatos para 7 vagas entre as pessoas com renda inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarado preto pardo indígena e pessoas com deficiência. Só que eu tenho 36 cotistas. Isso está nos criando, só para os senhores não acharem que foi um dado isolado, concurso vestibular 2023, Faculdade de Medicina, 87 candidatos por vaga. E na última cota, 6 candidatos para 7 vagas. É muito pouco. E nós já vimos que nós não conseguimos equiparar no final do curso os cotistas com os não cotistas. Isso aqui, o índice de retenção, eu peguei vários anos, sempre avaliando no 8º semestre. Olhem o que era a retenção em 2005, 12% de retenção e abandono, e a retenção no 4º semestre em 2023. 47% da turma não está acompanhando. E eu volto para o custo social. Nós temos uma universidade com 286 professores e um hospital de clínicas à disposição de pessoas. E nós temos, em vez de ter 70, 37. Qual é o custo disso? A sociedade está disposta a pagar? Não vou mais falar, já falei da saúde mental. E uma outra coisa, o problema é que falta raciocínio. A inteligência artificial é só informação. O que nós precisamos é saber usar essas informações para gerar conhecimento. Conhecimento se constrói, se produz, não se ensina conhecimento. Isso eu tenho convicção disso. Tem várias coisas, as pessoas não conseguem se expressar. Falta leitura. Com 12 segundos de atraso, eu deixo meu contato à disposição, agradecendo muito a paciência dos senhores e o convite do Dr. Clênio e do desembargador. Obrigada. Obrigado, professora Lúcia. A lucidez da sua intervenção acho que demonstrou para todos nós, né, os motivos pelos quais ela foi homenageada já pelas, enfim, turmas na Faculdade de Medicina, né? E eu acho que eu destacaria aqui a honestidade intelectual da sua intervenção, né? Que conseguiu transitar aí por pontos extremamente polêmicos, né? E que muitos dos quais nós vemos, né, nos processos judiciais materializados em prescrições médicas, né? E aí eu sempre lembro a frase do ministro Vilas Boas Coelho, do Superior Tribunal de Justiça, que diz que prescrição médica não é título executivo extrajudicial. Exatamente porque, talvez, acho que a palestra da professora Lúcia demonstra exatamente a razão desse tipo de abordagem. Obrigado, professora, e parabéns pela sua trajetória, enfim.
Por fim, mas não menos importante, nós temos aí a palestra da epidemiologista, né? A professora Jerusa Lavagnol-Neiloff. Ela é médica e doutora em cardiologia pela URGS, epidemiologista junto à diretoria médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pesquisadora do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde, avaliadora de tecnologias em saúde do Natijus no Telesaúde, e a doutora Jerusa vai falar então sobre a avaliação de tecnologia e o Telesaúde no Rio Grande do Sul. Obrigado, professora Jerusa, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela paciência de esperarem a última palestra dos dias. Eu acho que eu não merecia essa tarefa aqui, porque já falaram tanto e tão bem antes de mim, eu vou tentar contribuir um pouquinho. Eu tenho vários slides ocultos, eu até pensei em reorganizar a palestra pensando no que os meus colegas já falaram, mas eu acho que eu vou tentar pensar algumas coisas das palestras anteriores para a gente que a discussão seja construtiva. Enfim, me pediram para falar de avaliação de tecnologia em saúde, que é um tema levemente amplo, e o pitch inicial que eu tinha recebido era os desafios sobre isso. Depois eu vi que ficou diferente no programa, mas acho que eu vou conseguir englobar as duas coisas. Eu gosto de começar por definições, talvez um viés epidemiológico aqui, né? Eu começo definindo coisas. E eu gosto de definir incorporação de tecnologia, sempre lembrar, então, que uma tecnologia é aplicação de conhecimento, tá? Então, pode ser um medicamento, pode ser um device novo, mas também pode ser um fluxo diferente numa área assistencial, pode ser um jeito diferente da gente atender o paciente. Então, tudo isso é tecnologia. Tudo isso vai estar dentro, portanto, da área de ATS. Isso é sempre importante para a gente não achar que medicamento ou device são coisas completamente diferentes, eles vão conversar numa base que a gente pode usar para fazer uma avaliação parecida. E o que um especialista em ATS quer fazer, não que ele consiga fazer, mas o que nós queremos fazer é responder o que tem que fazer parte de um sistema. Tá? E essa é a primeira pergunta. É um sistema universal, como o Augusto falou muito bem no começo. Então, a gente vai ter que conversar o que vai estar no sistema. As respostas tudo e nada não nos ajudam. Tá? Querer ter tudo no sistema não vai ajudar, a gente não vai conseguir. E os países que escolhem não ter nada prejudicam bastante a sua população. Então, eu acho que a gente tem que escolher um meio termo. Tá? A nossa ideia é maximizar, então, o ganho em saúde. O Augusto falou muito bem no começo que a gente está falando do adicional, do ano a mais. Eu vou voltar para essa tecla, porque é muito importante a gente discutir o ganho em saúde e não a saúde. Eu estou tentando comprar, passo a passo, cada vez mais, um pouquinho mais de saúde para a população. Esse é o meu desafio, como especialista em ATS. ATS é um monte de coisa. Eu não sei se eu tenho um pointer aqui, mas enfim, ATS é um monte de coisa. E a gente vai estar falando de efetividade clínica, a gente vai estar falando de toda a organização do sistema, tem todas as necessidades dos pacientes, então talvez as palestras anteriores tenham conversado com várias dessas caixinhas aqui, né? E a gente encaixa tudo isso dentro de ATS. Eu, obviamente, não sou especialista em todas essas coisas. Eu vou falar um pouquinho mais de avaliação econômica, que é quando a gente fala de ATS dura, assim, a gente vai chegando um pouquinho mais perto para avaliação econômica. Mas eu ressalto que tem um monte de pesquisa e um monte de coisa super legal lá em organização do sistema. Né? Se eu tenho a unidade básica organizada, a UPA organizada e o clínicas fazendo atendimento terciário, eu já tenho um sistema excelente, muito melhor do que quando as coisas não funcionam bem, a gente tem superlotação na emergência, uma unidade básica esvaziada, enfim, tudo isso é ATS. Mas talvez não seja o nosso escopo aqui hoje, e não chega para decisão judicial, né? Não chega por que a unidade básica de saúde não está dando conta do que devia dar. Mas esse é um problema importante do sistema, só para a gente ter isso em perspectiva, que só porque eu estou falando numa caixinha, não quer dizer que todas as outras não deem muito valor ao sistema de saúde. Bom, quando a gente fala em avaliação econômica, a gente vai usar a caixinha da efetividade clínica. Então, eu acho que a professora Lúcia comentou bastante já sobre isso, mas eu vou abordar talvez uma coisa um pouquinho mais técnica. Quando eu, especialista em ATS, olho para a efetividade clínica, eu estou tentando ver o que me mostra sobre essa tecnologia funcionando, os benefícios para a saúde. E, de novo, eu remeto à palestra inicial desse bloco aqui do Augusto, que ele falou, difícil, né, a gente dizer o que é bom para o paciente, o que é bom para a sociedade. Mas a gente tenta criar ensaios clínicos e a gente tenta medir desfechos em saúde. Então, isso é efetividade clínica. Eu vou falar de mortalidade, claro, acho que viver é meio que a primeira premissa para a gente discutir o resto dos desfechos,
Mas também eu vou falar de qualidade de vida, eu vou falar de dor, eu vou falar de incapacidade, ou de independência, ou de dependência. Tudo isso entra em efetividade clínica. E aí a gente vai usar a famosa medicina baseada em evidências, que normalmente eu estou falando de efetividade clínica quando eu uso esse termo, né? De medicina baseada em evidências. Eu sempre deixo essas definições, tem milhares de definições de medicina baseada em evidências, mas eu gosto muito dessas duas. Uma por ser clássica, Sackett, né, talvez um grande expositor da área, e uma por ser recente, nossa, aqui publicada recentemente. De qualquer jeito, quando eu falo em evidências, eu estou fazendo estimativas, como o Augusto falou. Eu não sei dizer se o paciente que está na minha frente, na frente da professora Lúcia, que ela recebeu lá, né, para fazer a biópsia e eu tenho que dar um remédio, eu não sei se ele vai se beneficiar tanto ou pouco ou muito desse remédio que eu estou querendo prescrever. A incerteza é muito grande no nível individual. Sem falar de todas as outras coisas que não tem nada a ver com aquele remédio, né? Se a pessoa vai ser atropelada amanhã, se a gente tem alta incidência de violência, tudo isso vai pesar em desfecho em saúde. Mas essa dificuldade de não saber o que acontece com uma pessoa, com um sistema, não me exime de tentar estimá-la da melhor forma possível. Então, de novo, todo modelo é errado, alguns são úteis. É isso que eu digo para o paciente quando ele está na nossa frente. Olha, eu não tenho certeza. O que a evidência aponta é mais ou menos isso aqui, vamos tentar decidir junto, né? Então, eu estou tentando fazer uma estimativa matemática do risco de benefício e de dano. Eu vou aumentar em 2 vezes a sua chance de ver melhor. Eu também vou aumentar em 0,5% a sua chance de ter um sangramento. E a gente tem que discutir isso. E aí eu vou pesar risco-benefício, obviamente tentando buscar os benefícios. O que é uma boa evidência? Eu vou fazer esse pequeno parênteses aqui, que talvez não fosse da minha fala, mas é porque depois, quando eu chegar na análise econômica, eu vou precisar disso. Eu preciso que seja uma evidência clínica, já vou explicar o que é clínica, não pode ser, né, lá do ensaio clínico dentro de um petri dish no laboratório, ainda não me serve. Eu preciso que sejam achados consistentes. Vários estudos parecem estar apontando na mesma direção. Isso é sonho de epidemiologista, né? Então, muita coisa apontando para um lado é um achado consistente, é um achado que a gente acredita. Um estudo isolado que mostra A e um estudo isolado que mostra B, eu estou num cenário de incerteza. Isso vai dificultar a minha tomada de decisão. Eu preciso de estudos bem desenhados, e aqui entra todas as aulas de epidemiologia, né, que a gente tem alguns semestres da faculdade dedicado a isso. Eu preciso saber o que é um ensaio clínico, eu preciso saber o que é uma coorte, eu preciso saber o que é um match control, eu preciso saber o que é cegamento, eu preciso saber um monte de coisa para saber se o estudo foi bem conduzido, mas eu preciso desses estudos. E quando ele é bem conduzido, quando é uma evidência clínica, eu ainda preciso que o desfecho que eu estou olhando seja relevante para o paciente e de uma magnitude de efeito relevante. Eu também vou falar dessas duas coisas muito rapidamente. Então, eu não quero saber se o paciente melhorou a função pulmonar pela espirometria na média de desvio padrão. Eu quero saber se ele está melhor. Eu quero saber se ele vai internar menos, se ele vai poder fazer suas atividades, se ele vai viver mais. Às vezes, a medida da espirometria é um bom substituto para isso. Às vezes não é. Porque se eu analisar 5.000 pessoas de um lado, 5.000 pessoas do lado, e a diferença delas for 0,2 milímetros na espirometria, essa diferença ela é significativa estatisticamente. Mas o impacto disso para o meu paciente é nulo. Ter 0,5 milímetro a mais no desfecho substituto não vai mudar a vida dele. Reduzir internações vai mudar a vida dele. Desempenhar suas atividades da vida diária com independência vai mudar a vida dele. Ter menos dor, ter menos incapacidade, viver mais, tudo isso é desfecho que é relevante para o paciente. E aí eu preciso aplicar o contexto dele. Claro, eu sempre brinco que estatina é bom. Por que a gente não põe na água? Por que todo mundo não toma simvastatina? É bom para todas as populações. Tem meta-análise dizendo. E é bom mesmo. O problema é que o meu risco basal é tão pequeno que eu colocar mais um remédio para tentar ganhar mais um benefício em cima de um risco muito baixo é um pouco inútil. É como andar de capacete. Quando a gente anda de moto, a gente põe capacete. Quando a gente anda no carro, a gente põe o cinto de segurança. Mas aqui, tem um degrau aqui. Eu poderia estar de capacete. Eu poderia pedir um cinto de segurança preso à parede. Seria uma segurança adicional. Seria uma redução de risco. Mas normalmente na sociedade a gente acha tão incômodo o capacete para andar na rua que a gente acha que é melhor liberar. Não, vou andar sem, porque daí tem o benefício de caminhar.
sabe? Então, essas coisas de magnitude de efeito e magnitude de redução de risco começam a ser muito importantes quando a gente fala em evidência clínica. Bom, só para dizer por que é clínica, a gente tem assim uns 10 a 25 mil estudos de pesquisa básica, de bancada, de laboratório, que vão resultar em 2 ensaios clínicos em humanos. Então, se alguém submeteu para vocês como evidência algo aqui na base, pode ser que daqui a alguns anos isso seja uma molécula super interessante que a gente tem que incorporar no sistema. Mas enquanto a gente não chegar lá na fase de testes clínicos, não vai me ajudar. Bem, sabendo que existe evidência clínica e sabendo que eu vou falar de avaliação econômica só quando eu estiver satisfeita com a evidência clínica, se uma coisa não funciona, eu não tenho que pensar o custo, eu só não vou fazer. Então, uma vez que ela funciona, aí sim eu posso fazer avaliação econômica. Aqui eu vou trazer o outro eixo, então vai ser uma análise em 2 eixos, é isso que é uma análise econômica. Ela vai pensar quanto valor eu estou ganhando pelo dinheiro que eu apliquei. Acho que o Augusto já falou muito bem, eu vou tentar passar levemente pelos itens que ele já falou, às vezes porque é uma coisa fora da nossa área, eu costumo achar que tem benefício a gente ouvir várias vezes. Mas se eu estiver muito repetitiva, vocês me façam sinais discretos da plateia que eu tento ser mais rápida. Então, dentro de uma avaliação econômica, a gente tem o custo de oportunidade, quer dizer que se eu compro A, o mesmo dinheiro não compra B, certo? Então, se eu resolvo tratar uma doença super rara com 5 milhões, tá ótimo, pode ser que seja um excelente uso desse dinheiro, mas esses 5 milhões não fazem mais estratégia de rastreio de CP no posto de saúde. Esses 5 milhões eu escolhi colocar no lugar A. E vice-versa, certo? Qualquer alocação de dinheiro que eu faço, esse mesmo dinheiro já comprou um benefício. Esse mesmo dinheiro não vai conseguir comprar outro. Se a gente conseguir concordar que o dinheiro acaba em algum momento, e eu não preciso nem tentar convencer vocês que o dinheiro é pouco, como o Augusto já falou, mas se a gente só concordar que ele acaba, faz sentido que com um certo dinheiro eu queira comprar o maior benefício possível em saúde. E essa é a nossa tarefa aqui. Então, rapidamente, um eixo é eficácia clínica, evidência clínica, e o outro eixo é custos. Quando eu estou falando em custo, eu quero dizer todos os recursos consumidos durante aquele atendimento. Então, entra o salário do médico, o salário da enfermeira, a existência do hospital, o custo do medicamento. Quando a gente fala de tecnologia, a gente acaba limitando o custo ali na nota técnica, né, a um pedacinho só disso tudo. Mas, às vezes, a gente até escreve na nota técnica: frente a todo o custo que esse paciente já está despendendo do sistema, esse adicional que está sendo proposto parece muito razoável. Porque às vezes eu quero 5 mil a mais para um device que vai permitir que esse paciente seja deshospitalizado. E eu estou gastando 35 mil por dia para manter ele no leito de um hospital terciário. Então, são decisões difíceis, mas que é importante a gente pensar. Eu estou falando de todos os recursos do sistema. Estou tentando valorar os meus recursos, todos eles, e pensar como isso vai usar o meu eixo de custos para eu contrapor o meu eixo de custos ao meu eixo de benefício para o paciente. Eu vou mostrar em gráfico que vai ficar mais bonito, mas antes do gráfico vocês vão ter que aguentar a fórmula, que é a diferença de custos sobre a diferença de desfechos. Pelo menos não é difícil, né? A diferença do quanto eu estou gastando e a diferença do que eu estou recebendo por isso. Notem que é diferença nos dois lados. Então é bem como o Augusto falou, é o a mais. Não é a média do que está. Não é que um ano da minha vida vale X. É um ano a mais do que eu teria se eu não usasse, vai custar tanto a mais do que se eu não usasse. Eu estou sempre pagando pelo adicional. Tá? Isso é importante quando a gente fala de avaliação econômica. Rapidamente, tem 2 tipos maiores que vocês vão ler: custo-efetividade e custo-utilidade. Tem vários outros que eu acho que não valia a pena entrar aqui na coisa técnica, mas quando eu falo em custo-efetividade, eu estou medindo o desfecho para o paciente em unidade natural. O que é unidade natural? Uma coisa que acontece com o paciente: infarta, tem AVC, morre, perde uma perna. Isso é uma unidade natural, que a gente chama. Coisas ruins os pacientes chamam. E aí a gente tem que ver o custo disso. Tá? Custo por caso evitado, custo por morte evitada, custo por ano de vida salvo. Tem uma outra análise que é custo-utilidade, que tenta pegar essa vida do paciente e ajustar por uma outra métrica que não é exatamente qualidade de vida, mas a gente vai tentar simplificar aqui como qualidade de vida. Na verdade, é uma utilidade em saúde, que vai de 0, está morto, para 1, a minha vida é plena.
e eu vou tentar ajustar esse ano que ele viveu. Então, em vez de eu ter R$ por infarto evitado, eu vou ter R$ por ano ajustado por qualidade. Não é exatamente qualidade, vocês vão perdoar a área que dá os nomes não ideais para as coisas. Mas assim, se a gente tem um paciente verde que viveu 10 anos depois que começou a ser acompanhado por um médico, e um paciente azul que também viveu 10 anos, mas no eixo de utilidade em saúde, o paciente azul ficou muito tempo bem, teve alguma piora em saúde, lá no final da sua vida já tinha perdido talvez uns 30% da sua utilidade em saúde e depois faleceu. E eu tenho um paciente verde que teve uma doença ali pelos 4 anos pós-segmento, nunca se recuperou completamente, passou pelo menos 5 anos da sua vida com uma utilidade em saúde muito baixa, e aqui tem que conhecer um pouquinho a área, mas quando estou falando de 0,20 de utilidade, eu estou falando realmente de uma pessoa acamada, que não consegue ter as suas atividades da vida diária sem nenhum ajuste. Então, é óbvio que a gente quer ser o azul, né? A gente não quer ser o verde. E isso é um ano de vida ajustado por qualidade. Em vez de eu ter o 10, eu tenho essa área embaixo de cada linha. Eu achei que era importante trazer isso, porque depois, quando a gente for discutir custo-efetividade ou custo-utilidade, existe um certo debate de qual é o mais adequado, né? Bom, e aí eu faço isso, como o professor Augusto falou, eu faço uma modelagem, eu concluo que eu tenho uma intervenção quadradinha, eu acho que eu realmente não tenho pointer, aqui tenho pointer. Eu tenho uma intervenção quadradinha, que custa 150 mil para me dar 12 anos a mais. E eu tenho uma intervenção triângulozinho que vai custar 250 mil para só me dar 11 anos a mais. Maravilha! Aqui a gente não tem dúvida. Aqui a gente pega a intervenção que custa menos e é melhor, coloca no sistema, todos saímos felizes para casa. O problema é que normalmente não é isso que acontece. O que acontece é o contrário. A gente vai ter uma intervenção que nos dá alguma saúde e algum custo, vai ter uma intervenção melhor, que me dá mais saúde ainda, ó, que é os qualis, tá? Então ela vai subir nos qualis, mas ela vai custar mais. E normalmente, quando a gente vai ganhando saúde, vai ficando cada vez mais custoso a gente fazer novas melhoras nesse gráfico. Simplesmente porque a gente ainda não descobriu a imortalidade. A gente está esperando aí a nova geração, né, que pesquise isso de forma mais clara. Mas a questão é que pular daqui para cá é um pulo. Depois pular daqui para cá é outro. E notem como eu começo a ganhar menos efetividade, mas eu estou pagando muito mais. Eu estou me deslocando muito mais num eixo do que no outro. Isso quer dizer que a minha relação de custo-efetividade incremental está ficando pior. Tá? Esse é o vocabulário da área. E esse gráfico é o nosso desafio, porque essa intervenção é melhor que a outra intervenção. Se eu usar melhor com o melhor para o paciente, melhor em desfecho, ela é melhor. Então, o trabalho de ATS é difícil, porque às vezes eu tenho que dizer ela é melhor, mas eu não consigo fazer esse pulo. Eu não consigo fazer esse pulo porque eu não tenho orçamento, eu não consigo fazer esse pulo porque o Brasil é um país pobre, eu não consigo fazer esse pulo porque eu vou ter outras prioridades de saúde para atender antes. E essa é uma frase muito difícil da gente entregar para a sociedade, mas é aquela verdade. É como o Augusto falou, vale 40 mil. Ah, mas como assim um ano só vale 40 mil? Eu tenho mais que isso na poupança, deixa eu pagar mais. Mas para o país, o que a gente consegue colocar no sistema hoje é esse valor. Se a gente ficar mais rico, a gente consegue pagar mais. Se a gente for mais eficiente em outras áreas, seja por corrupção, seja por privilégios, seja por isonomia, a gente também pode aumentar isso aqui. Ou seja, a gente pode aumentar quanto a gente está disposto a pagar por um ano de vida, mas isso é dinheiro, ele vai sair de algum orçamento. E essa é a nossa grande dificuldade, como é que a gente lida com isso. Porque é duro, né? É duro a gente dizer que existia algo para fazer e não tem como fazer. E isso eu entendo perfeitamente, é muito difícil no consultório. Por isso que eu sempre defendo que essa resposta não é dada no consultório. Não pode ser responsabilidade do médico, na frente do paciente, pensar no que está custo efetivo para o sistema. Essa avaliação tem que vir acima dele. Pode vir da Conitec, pode vir de um órgão regulatório maior, pode vir do acordo do judiciário, mas o médico no consultório, ele vai ter que olhar o cardápio disponível e discutir com o paciente o que é melhor. Eu acho que pedir para os meus colegas que estão lá frente a frente, espontaneamente dizerem, quem sabe a gente não usa o mais caro para você, para economizar um pouco para o país, eu acho que isso não tem cabimento.
Mas aí a gente tem que comprar a responsabilidade de dizer, eu vou dizer. E quando eu dou um parecer negativo numa nota técnica, em parte é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para o meu colega, o seu pedido tem mérito na eficácia. O seu pedido é adequado e daria mais anos ajustados por qualidade de vida ao paciente. Mas, considerando o arcabouço regulatório e o orçamento nacional do país hoje, eu entendo que não é uma intervenção custo-efetiva frente à nossa disposição de pagar. E é difícil dizer isso. Eu sei que é difícil para os senhores também, por isso. Esse é um gráfico, acho que de uma apresentação canadense, que é a mesma coisa do anterior, mas eles apresentam dessa forma. Se eu subisse reto aqui, eu tinha eficiência infinita, meu sistema era cada vez melhor. Eu sempre ia ganhando anos de vida sem ter que gastar nada mais. Quando eu vou quebrando esse slope, essa inclinação da reta, eu vou perdendo eficiência no sistema. Tudo bem, não necessariamente a gente tem um compromisso em ser absolutamente eficiente, mas é isso que está acontecendo. E se por acaso eu descer aqui, aí isso é ruim. Aí isso é eficiência negativa. Então, se eu colocar no sistema uma coisa mais cara e pior, eu estou cometendo uma grande injustiça com todos os outros pacientes que poderiam estar se beneficiando do uso adequado desses recursos. Bom, tudo isso é frente a um limiar de disposição a pagar. Então, o que essa reta mostra é que quando a gente fala essa tecnologia não é custo-efetiva, essa é uma frase vazia, ela não quer dizer nada. A frase correta é: essa tecnologia não é custo-efetiva frente ao nosso limiar de disposição a pagar. E aí pode ser que a Noruega consiga pagar por mais coisas do que a gente consiga, por mais triste que isso seja para alguém que teve a sorte ou o azar de nascer aqui ou nascer lá. Tudo vai ser contraposto a esse limiar de disposição a pagar. Eu vou deixar talvez para discussão depois, eu tenho uma visão mais otimista do limiar de disposição a pagar do que o colega falou antes. Eu não acho que ele vai assim ter tanta pressão das empresas colocarem o preço lá em cima, porque eu acho que elas já colocam o preço lá em cima e, na verdade, elas já colocam 5 vezes além do limiar. Então, eu fico satisfeita se a empresa precificar no teto. Eu já fico satisfeita que vai existir um teto, porque hoje o preço é assim, qual o meu lobby, quem eu conheço, o quanto que a gente consegue, né, que isso extraia do sistema. Então eu sou um pouco mais otimista, mas eu queria deixar claro que todas as limitações que o Augusto citou sobre isso são corretas, e são preocupações nobres que a gente tem que ter quando a gente discute um limiar. Só a existência de um limiar não resolve o nosso problema de alocação de recursos. Eu acho que isso é a principal mensagem. O limiar de disposição a pagar, ele tem que representar a alternativa menos custo-efetiva que eu ainda coloquei no meu sistema, certo? Então tem um monte de coisa que eu tenho que fazer que é mais barato do que 40 mil por ano. Inclusive, a recomendação, você já pensou de parar de fumar, feita dentro do consultório médico, ela é custo econômica, ela economiza dinheiro para o sistema, porque o custo é virtualmente zero, foram 15 segundos no meu tempo, e eu só preciso fazer essa pergunta, não preciso fazer mais nada. E ela prevê benefícios para o sistema, então ela ainda é custo econômica, ela dá mais benefício e economiza dinheiro. Então eu tenho que focar nessas intervenções. Mas vão ter algumas muito caras, e é isso que o limiar de disposição a pagar representa, a pior alternativa que ainda está no meu sistema. Tudo isso que a gente discute é um problema porque não é só técnico. Então, quando eu estou analisando um ensaio clínico, eu consigo saber se ele foi bem conduzido seguindo alguns parâmetros da medicina baseada em evidências. Quando eu estou falando de uma análise de modelagem, eu sigo ipsis literis o que o primeiro palestrante já falou e digo, esse modelo está muito complexo, esse modelo está com a análise errada, não gosto da distribuição de probabilidades que eles usaram. Eu posso criticar muito tecnicamente. Mas quando a gente fala de ATS, vai ter um pedaço dessa questão que ela não é do paradigma técnico, ela é do paradigma da ação política, que é isso, qual o nosso limiar? A gente vai tirar de outro lugar para aumentar o nosso limiar em saúde? É uma decisão. No Uruguai, eles aprovam o percentual de investimento do PIB do país que vai para a saúde ano a ano, e também para a educação. Então, se vocês forem para lá, assim, fevereiro de um ano pós-eleitoral, vocês vão ver nas ruas as faixas 1,5% para a educação. É isso, eles estão argumentando que 1,5% do PIB do país tem que ser destinado para a educação. E tem uma outra galera argumentando, não, 2% para a saúde. E em alguma hora essas coisas vão conflitar.
e vão conflitar com todas as outras partes do orçamento que a gente sabe que também são bem complicadas. Essa parte da ação política não é uma parte que a gente consegue ignorar, é uma parte que tem que estar bem clara quando a gente fala de ATS, mas é uma parte que a gente não consegue, às vezes, atuar tão fortemente, né, pela nossa limitação de estar aqui no lado técnico. De qualquer forma, se a gente tiver como norteador da questão política o uso racional de recursos, olhar para indicadores de saúde, ter a ideia de aumentar acesso e reduzir desigualdade, e tudo isso baseado em evidência, em conhecimento, em pesquisa, a gente já está bastante bem encaminhado. Eu tenho mais 1 minuto e 20 segundos para explicar como o Natius aqui do Rio Grande do Sul funciona, e com certeza eu vou conseguir. O Telesaúde, então, é um projeto de pesquisa da pós-graduação em epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo menos assim que ele nasceu, porque ele vai se desdobrando em muitos braços e com muitos financiamentos, de acordo com as necessidades. Dentro desse Telesaúde, a gente tem o Natjus, o NAT, como a gente chama com carinho, e a gente recebe uma intimação eletrônica, a gente distribui entre o nosso time ali quem é que vai analisar aquele pleito, e a gente produz uma nota técnica e anexa isso de volta ao processo eletrônico. Então é uma nota para um paciente, para uma tecnologia. Não é um PTC, não é um parecer técnico científico geral sobre uma condição, ela é focada. É claro que quando é uma coisa que a gente nunca viu, demora mais, a gente vai ter que estudar mais. Quando é uma área que a gente conhece, às vezes a gente consegue ser um pouco mais rápido. Tudo isso aqui aparece na nossa nota técnica. Os dados do processo, que eu admito que já vem preenchido para mim, eu não sei preencher. Depois vem a justificativa para prescrição. Daqui para frente começa o meu trabalho de médica perita, de alguma certa forma. A gente tem que ler o caso, tem que entender. E uma limitação importante aqui é que nós trabalhamos baseados em laudo médico. Nós não fazemos, no momento, na maior parte das vezes, perícia direta. Eu não estou atendendo aquele paciente. Na verdade, isso é fundamental, porque como eu já falei, eu não posso ser a médica daquele paciente, porque as exigências para ser o médico de uma pessoa e para ser a pessoa que está avaliando o sistema são diferentes, tanto em conhecimento quanto em responsabilidades. Então esse é o modelo que eu defendo, eu acho que tem que ser assim mesmo. E claro que quanto melhor o laudo e melhor as informações que nós recebermos, melhor a qualificação do trabalho que a gente pode entregar. Normalmente a gente faz uma breve, muito breve revisão sobre o cenário clínico, talvez só para situar ali os não da saúde do que eu estou falando, né? E a gente tenta, então, comparar essa tecnologia com o que tem no SUS, porque entende-se que o pleiteado é uma coisa que já não esteja disponível. Pequeno parênteses aqui, porque quando o judiciário atua para fazer com que a saúde tenha que chegar aonde a gente já decidiu que ela tem que estar, isso é fantástico. Então, quando a gente critica a judicialização, na verdade, a gente está criticando o extremo, certo? Fora da regulação. Porque muitas vezes acontece que um paciente tem que ter acesso a uma medicação que a Conitec já disse que tem que estar no SUS, o gestor já mandou comprar, né, já tem que estar na rede e esse paciente não está recebendo. Por quê? E eu fico muito feliz quando a gente consegue ver ali que na interação judiciário-Natjus, a gente consegue dizer, esse paciente tem que estar sendo atendido, tem que estar recebendo isso já é ponto pacífico, façam acontecer. Eu fico muito feliz quando eu acho que a gente consegue, às vezes, atuar nessa regulação do sistema que ainda não é ideal. Mas o ponto é que a gente faz uma revisão sobre efetividade, eficácia e segurança, que isso é um meio ponto comum das notas, mas acho que um grande diferencial é que a gente faz uma revisão sobre custo e custo-efetividade. Então a gente cita tudo que tem nacional, revisões da Conitec, e a gente procura também decisões internacionais. Então se tem um modelo sobre aquilo para o sistema inglês, a gente cita, a gente tenta analisar as limitações de, né, compreender um estudo feito baseado para outro cenário, mas a gente vai tentar citar aquilo para embasar a decisão da melhor forma possível, e tudo isso vai culminar numa conclusão técnica, a gente se posiciona, embora às vezes seja muito difícil dizer favorável ou desfavorável, mas a gente tenta se posicionar com uma justificativa. E essa aqui não é a nossa decisão, esse aqui é o parecer. Depois eu sei que quem decide são os juízes. Então, quando a gente está muito agoniado, a gente repete esse mantra, né, que não sou eu que decido, eu só estou escrevendo a nota técnica. O nosso desafio é que a gente tem muita demanda e muita variabilidade de notas, então é muito difícil. Às vezes a gente atua sem uma definição clara de quais são os critérios nacionais. Então seria muito mais fácil para mim dizer
acho que esse paciente não tem que receber isso porque está acima do limiar disponível nacional. Mas até muito pouco tempo atrás, a gente nem tinha essa conversa sobre limiar para dizer. Então, eu acho que é muito benéfico a gente poder começar a citar assim, esses critérios para decisões. A gente tem tecnologias muito especializadas, que às vezes é muito difícil achar evidência, realmente, às vezes a pessoa que pleiteia a tecnologia é o maior especialista no país, então quem sou eu para procurar evidências muito distintas, mas às vezes mesmo essas pessoas podem conversar com a gente como iguais, como médicos, discutindo, o senhor não acha que a gente podia fazer isso, que tem outro degrau para abordar primeiro, e algumas vezes a gente recebe um feedback assim, de que a interação foi boa, de que a gente conseguiu boa discussão com colegas. Mas eu vou encerrar aqui com os nossos pontos fortes. Eu aprendi com a professora Lúcia que a gente encerra a apresentação dos pontos fortes. É que a gente consegue fazer uma avaliação rápida, mais criteriosa do que está disponível. Muita experiência em medicina baseada em evidências e em ATS. Então, quem avalia a nota de canabidiol para epilepsia não é um neurologista especialista em epilepsia, mas é alguém que no dia a dia está discutindo ATS, está discutindo medicina baseada em evidências. Isso é bom, porque talvez eu não precise de outro especialista em neurologia, eu preciso de um especialista em ATS. E eu acho que essa interação é produtiva. Nós somos sempre aplicados ao caso específico, e acho que o principal é que as evidências clínicas e econômicas são discutidas na nota. Isso gera uma oportunidade que a gente debata ou converse, talvez, com o sistema, e não é incomum a gente fazer ratificações ou mesmo retificações de pareceres se a evidência se mostrar diferente do que a gente tinha entendido inicialmente. Que eu também acho um ponto forte que não seja uma decisão estática, igual para todo mundo, né? Enfim. Gente, desculpem, passei um pouquinho do tempo, mas acho que eu queria contar tudo isso aqui para vocês e eu fico à disposição agora para a gente ter um debate bem produtivo. Obrigada. Bom, que fantástico saber que o Telesaúde do Rio Grande do Sul, né, tem pessoas com a capacidade técnica da doutora Jerusa, e eu conversava com o desembargador Gebran aqui ao lado, né, que inveja positiva, né, que nós tivéssemos o que os colegas aqui do Rio Grande do Sul têm com esse trabalho do Natijus, do Telesaúde, enfim, que oxalá nós conseguíssemos também lá em Santa Catarina, de repente, talvez no Rio Grande, no estado do Paraná, imagino também que seria fantástico, né? E eu acho que esse tipo de discussão, né, e eu acho que não apenas o que a doutora Jerusa, a professora Lúcia Klima nos trouxe, enfim, eu acho que isso são todos fontes de inspiração, né? Os demais palestrantes também da área da saúde, eu acho que são todos fontes de inspiração, e nós temos aqui vários juízes que são epidemiologistas, né? Eu acho que isso é um incentivo aos pesquisadores da área da saúde, mas em especial os colegas aqui, enfim, porque eu falo com muita sinceridade, eu acho que em nenhum tribunal do Brasil se tem uma discussão, né, tão aprofundada como a discussão que se fez aqui, né? E se nós pensarmos na magnitude das intervenções das colegas Ana Carolina, Luciana, da Graziella, do Gabriel, da Ingrid, enfim, em outros eventos, dos colegas aqui, lá de Cascavel, da Heloísa, enfim, acho que isso demonstra, né? O desembargador Gebran tem um livro com 50 páginas sobre medicina baseada em evidências, né? Eu acho que tudo isso também decorre, né, do esforço de vocês de transformar, né, de pesquisadores na área da saúde, de transformar a ATS, a Avaliação de Tecnologia em Saúde, em política pública, né? Eu acho que, nesse sentido aqui, eu acho que o evento cumpre esse papel também, né, de fomentar exatamente esse tipo de discussão. Então, obrigado aí pelas intervenções.